Olá, pessoal. Vamos começar agora o nosso encontro 8 desse curso maravilhoso, Apometria. Sejam todos muito bem-vindos. Marcos, mais uma vez, como sempre eu faço, muito obrigada por tudo, viu? É com você aí. Ok, deixa eu entrar aqui. Todos vendo a minha tela? Sim. Sim, okay. Sim, todos vendo. Sim, vendo sim. Vamos iniciar. Primeiro, namastê. Muito obrigado a todos os participantes e que, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nós possamos conduzir esse encontro da melhor maneira, esclarecendo não só as mentes, mas principalmente os corações. Bom, nós estamos na aula 8. E essa aula 8, ela é, na realidade, a 7, a 8 e a 9, são as aulas mais importantes do curso, porque é onde nós apresentamos a possibilidade operacional de colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo. É óbvio que, para colocar qualquer coisa em prática, você tem determinados protocolos, você tem determinadas regras que devem ser seguidas. Então, eu vou fazer aí uma recapitulação das coisas que a gente viu, para que a gente possa, vamos dizer assim, esquentar, né, os neurônios, para que, a partir daí, a gente possa falar do conteúdo de hoje. Bom, nós, na aula passada, entregamos um material sobre recomendações aos assistidos. Então, o que vocês viram, né, na realidade? Que, na realidade, nós já passamos da época de oportunizar tratamento, né, e, se houver merecimento, a cura. Muita gente, às vezes, questiona, poxa, merecimento, Marco, mas eu sou filho de Deus, eu não mereço? Merece, todos nós merecemos. Porém, nem sempre nós estamos em condições de receber esse merecimento, porque o merecimento diz respeito à nossa conduta, não só nessa encarnação, mas nas encarnações passadas. Então, nós vivemos a era do protagonismo para os tratamentos e possibilidades de cura. Então, como é que nós começamos a aula passada? Deixando claro que a casa que vai adotar a apometria por decreto, ela tem que entender essa necessidade de passar ao assistido, de passar ao futuro paciente, que ele é o protagonista desse processo de tratamento. Então, nós passamos aí para vocês algumas recomendações para o tratamento dos assistidos em relação à vida diária dele, antes de dormir ou acordar, prestar atenção em todas as relações que ele tenha, né, seja mais próxima ou no trabalho, que seja. Então, todas essas recomendações devem ser colocadas aonde, por exemplo? Numa palestra. Então, é sempre bom vocês pensarem da seguinte maneira: olha, a casa vai começar a ter o tratamento por apometria por decreto. Então, marque uma palestra pública e passe essas informações todas que eu passo hoje para vocês, dessa necessidade de protagonismo, né? Lembrando que, se eu quero me curar, eu tenho que fazer por onde, né? Nem Jesus, lembra? Eu falei, nem Jesus curava as pessoas se elas não se apresentassem com determinada, vamos dizer assim, voluntariedade no contexto. Jesus sempre perguntava, né, a primeira coisa, o que queres de mim? A pessoa falava, olha, mestre, eu quero procurar o senhor porque eu quero ser curado. Crê que eu possa te curar? Era a segunda indagação de Jesus. Ou seja, você tem fé para que eu possa agir e você possa se curar? A pessoa, não, eu acredito no Senhor. Jesus ia fazer o trabalho e depois falava, vá e não peques mais. Ou seja, não repita o que te levou à doença. Porque todos os processos doentios que nós vivemos hoje são sequelas de vidas passadas. Então, nós temos que corrigir isso, nós temos que estar atentos a identificar onde nós estamos errando e como é que nós podemos
repetir, ou vamos dizer assim, disciplinar esse erro para transformá-lo em virtude, através da repetição. A partir do momento que você repete uma virtude que combate um determinado defeito moral ou um vício, à medida que o tempo passa, né, segundo os os profissionais de neurolinguística, são pelo menos 21 dias seguidos para que você possa adquirir um novo hábito. Então, aí nós passamos a vocês quais seriam, né, os hábitos para os assistidos no seu dia a dia, fazer o evangelho no lar, né, perdoar as pessoas que, por muitas vezes, que fizeram mal, mas que, na realidade, você sabe que quando você não perdoa, o primeiro a ser atingido é você, o primeiro prejudicado é você, e está sempre frequentando, né, uma casa espiritualista para que possa receber o passe, possa, com bastante propriedade e consciência, fazer o evangelho no lar, se esclarecer durante as palestras. Então, a gente passou um documento e até colocamos de uma forma que você possa imprimir para poder, além de falar, entregar isso escrito para os assistidos. Também falamos, né, sobre a necessidade do assistido ficar atento a tudo que for falado durante os trabalhos da apometria por decreto. Por quê? Porque, na realidade, ele, como protagonista, ele tem que se ver dentro desse processo. Então, uma das formas é criar a ideoplastia. Tudo que está sendo falado, o assistido está ouvindo e está participando mentalmente, está criando aquelas imagens mentais. Bechara, é fácil criar imagem mental? Olha, não é difícil, mas para as pessoas que ainda não conseguem, eu recomendo inicialmente começar a repetir o que ouve. Você repete mentalmente e começa a criar algumas imagens que digam respeito àquilo que você mentalmente está repetindo. Então, isso é outra coisa muito importante. Essas duas páginas que eu coloquei aqui, eu acredito que elas deveriam ser impressas e entregues após a palestra de esclarecimento para aqueles que vão se voluntariar a fazer o tratamento de apometria por decreto. E deixar claro que o tratamento de apometria por decreto ele é um tratamento que objetiva, vamos dizer assim, resolver não, mas tratar de forma coerente as sequelas, né, que nós apresentamos na atual vida, que são consequências de personalidades passadas. A partir do momento em que o assistido tem essa consciência, eu te diria que isso é 50% para a possibilidade de cura. Por quê? Porque a cura não depende só do tratamento. A cura sempre vai depender do processo kármico daquele assistido. Então, quando a gente fala assim, olha, se houver merecimento, a cura. Quando a gente fala isso, significa que, primeiro, você tem que purgar determinadas coisas. Você tem que jogar para fora aquelas energias mal qualificadas, mórbidas, estagnadas, que você adquiriu, não só nessa encarnação, mas em encarnações passadas. E elas são produto de quê? Por que as pessoas têm essas sequelas? Por quê? Pensaram, agiram, falaram e tiveram emoções em desacordo com as leis de Deus. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a fazer o que o Mestre Jesus dizia: orai e vigiai. Nós temos que vigiar constantemente as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Quem fez o curso de reforma íntima comigo deve estar bem lembrado, né, de todo aquele processo que nós entregamos a vocês para que vocês pudessem estar fazendo as suas reformas íntimas. Nós falamos dos MOF, dos micro-organizadores florais, que, na realidade, é uma tecnologia nova, ela não tem mais de 15 anos, vamos botar aí 10, 12 anos, mais ou menos, quando os MOFs começaram a ser identificados, né? E nós mostramos que os MOFs são implantes extrafísicos que estão previstos dentro da apometria por decreto e que, na realidade, eles se apresentam dessa forma aqui, ó.
é uma forma como os médios videntes conseguem visualizar, é uma forma sextavada, né, onde, na realidade, a essência do floral vai dentro, é como se fosse uma partícula que tem uma essência específica para um tratamento de médio e longo prazo. Os MOF nunca são relações de tratamento imediatas. Ok? Então, a gente colocou quais são os MOF, os 30 MOFs aí que hoje em dia nós já conhecemos. Pode ser que no ano que vem a gente já conheça mais MOFs, mas atualmente a gente conhece 30. E a gente deixou claro que na apometria por decreto nós fazemos a evocação do MOF 3. Por que o MOF 3, Marco? Porque o MOF 3, entre todos, é o que cabe programação. Então, como você não tem uma ficha diagnóstica daquela pessoa que está ali se tratando, porque a coisa é pública, né? Ele vai lá, senta, recebe o tratamento e, conscientemente, volta na semana seguinte. Então, o que nós fazemos? Nós operamos com o MOF 3, porque os médicos do espaço vão programar as partículas necessárias, né, as substâncias necessárias para o tratamento específico. É óbvio que, com a reforma íntima, a atuação dos MOFs é extremamente acelerada. Tá certo? Então, os 30 MOF vocês viram. Nós falamos dos florais de Bach, né? Falamos da vida de Eduard Bach, que foi um missionário, sem dúvida nenhuma. Apresentamos a vocês, né, o livro, é um livro fininho que fala tudo sobre os florais de Bach. Eu recomendo que leiam, porque a vida do Eduard Bach é belíssima, e a forma como ele contextualizou. Ele foi um adepto, né, do Hahnemann, que foi o pai da homeopatia. Ele verificou muitas possibilidades de tratamento paralelo à homeopatia, da mesma forma, né, com pequenas dosagens e continuamente. Então, apresentei a vocês aí, né, a relação dos 38 florais de Bach, dividido em 7 categorias, onde cada um tem um nome científico, né, e a função. Como é que você pode adquirir os florais de Bach? Recomendei, né, entre muitas empresas que têm essa produção de florais de Bach, eu recomendei a Therapy, porque eu conheço, tá? Não significa que ela é a única, tá? Ou que é a melhor, mas é a que eu conheço e sei que funciona. Então, né, coloquei a embalagem aqui e apresentei para vocês, né, a dosagem que é colocada na bula, que é a mesma dosagem que o Eduard Bach coloca no livro dele, 4 gotas 3 vezes ao dia, e apresentei para vocês os florais da Therapy, né, os florais com as respectivas funções. Bom, a gente terminou essa aula aqui colocando o ritual disciplinamente facilita a ideoplastia. Por que eu coloquei isso? Né? Porque a gente sabe que quando nós vamos tratar de estar falando de apometria por decreto, existem determinados rituais. Aí você fala assim, poxa, Marco, é necessário? Olha, sinceramente, não é necessário. O ritual, como ali o caboclo urubatão da guia me passou, eu preparava esse material, ele é para disciplinar a tua mente. Então, a partir do momento que você tem um ritual, você sabe, você está imbuído do que tem que fazer. Marco, eu tenho uma possibilidade de ideoplastia absurda, eu sou uma pessoa que eu estou em plena reforma íntima, eu sou quase um santo, e eu não preciso fazer esses rituais. Ótimo, não faça. Tá? Eu não consigo. Eu preciso do ritual para disciplinar minha mente e dar condução da parte operacional do trabalho. Então, eu estou colocando uma necessidade que eu tenho, que eu acredito que seja da grande maioria. Mas se tiver alguém, né, que está assistindo nesse momento, ou que posteriormente veja o vídeo, e fala, não, eu sou muito desenvolvido, eu não preciso de nada disso, pode pegar os rituais e jogar todo fora. Tá? Faça todo o trabalho mental. Tá certo? Então, vamos lá falar hoje sobre o assunto. Nós vamos falar de quê? Toda vez que você
fala da apometria por decreto, e você leu, né, os decretos, você vai verificar que nós citamos muitas entidades, nós invocamos muitas entidades e também invocamos falanges para que façam determinados trabalhos. Eu lembro que a palavra professada com fé, ela tem um poder absurdo. Haja vista a pesquisa do Masaru Emoto, haja vista N outros documentos das ciências ocultas que mostram que quando você fala algo com uma determinada entonação, né, colocando, né, a sua consciência e a sua vontade, ou seja, o ajna e o plexo solar, junto com o coração, que traz a intenção, você plasma no mundo espiritual uma possibilidade de realização. Poxa, Marco, repete isso. Toda vez que você fala alguma coisa com fé, você plasma no mundo físico que perpassa o mundo espiritual uma comunicação, uma invocação, uma evocação, ou seja, você conecta automaticamente. Isso é real. Por isso é que a apometria por decreto vem ganhando cada vez mais adeptos. Por quê? Porque você consegue fazer um trabalho muito seguro através dos decretos. Tá certo? Então, nós vamos falar, explicar quem são essas entidades, quem são essas falanges. Vamos entender um pouco os nomes de Deus. Você vai reparar que os nomes, né, são Yahvé, né, que isso remonta ao Tetragramaton, que, na realidade, é um contexto da Cabala. Toda a apometria por decreto, se você fizer uma leitura, vamos dizer assim, bastante detalhada, você vai ver que a grande base da apometria por decreto são duas coisas, os grandes alicerces, três, vamos colocar assim. O conhecimento da doutrina dos espíritos, o conhecimento da Cabala e o conhecimento da fraternidade branca. Então, esses três pilares é que moldam os decretos que vocês receberam, tá certo? Inclusive, vocês receberam, eu conversando com a Simone, nós gravamos, né? E a Simone editou, botou uma capa bacana, para que você possa entender como é que é entonado cada palavra. Inclusive, a hora que você dá o estalo. Que é o estalo? O estalo é o comando. Quando você estala, você está comandando. E, normalmente, são 7, porque tudo que você comanda, e aí eu vou fazer um paralelo com o mundo físico, se eu pegar um átomo, né, e verificar, teoricamente, os orbitais, teoricamente falando, são 7 orbitais, que vai, né, do K ao Q. Do K, letra K, ao Q, são 7 letras, ou seja, 7 orbitais. Então, toda vez que você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou você está abrindo alguma coisa, ou você está fechando alguma coisa. Então, a apometria por decreto, ela trabalha com esses conhecimentos. De onde vem esse conhecimento? Marco, a Cabala fazia isso. A Umbanda faz isso. As entidades da Umbanda fazem isso. Então, se você olhar e fizer uma análise nua e crua sobre os conhecimentos que tem nesses decretos, na realidade, um mix muito, mas muito habilidoso de vários conhecimentos, vamos dizer assim, primordiais. Da Cabala, da doutrina dos espíritos, da fraternidade branca, né, da Umbanda. Então, o que há de melhor nesses cultos, nessas formas de professar a fé, a apometria por decreto pegou. Então, ele se torna muito poderoso. E eu já tive a oportunidade, né, de abrir evidência enquanto eu trabalhava lá em Santos, né, foi o primeiro local que abriu evidência para a apometria por decreto, eu via as coisas acontecendo. Então, é real, acredite, é real. Então, nós vamos falar, né, para entender, porque tudo que sai da sua boca tem que ter um significado pelo coração. Então, é bom você entender os nomes que você vai falar. Yahvé, por que eu falo Yahvé?
que eu falo Jeová? O que é Adonai? Agla? Né? Uma pessoa que é investida do poder de Agla, ela tem a capacidade de afastar maus espíritos. Então, nada é por acaso. Todas as entidades, todas as falanges que estão citadas, são falanges que têm experiência em trabalhar desta maneira. Marco, a minha casa é franciscana, sei lá, e eu gostaria de substituir alguns. Sim, você pode substituir. Se você vê uma determinada entidade, uma determinada falange, que você não é simpatizante, vamos dizer assim, porque hoje você vai conhecer, você vai saber por que elas estão colocadas dentro dos decretos. Mas, se você não gostar, vamos pegar uma hipótese qualquer. Marco, eu posso substituir? Pode, mas saiba se aquela falange trabalha com aquela forma, né, com aquele processo que você, na realidade, invoca no momento do decreto. Isso é muito importante. E a gente vai rever também e reforçar o ritual, né, da cruz cabalística durante a execução dos decretos. Bom, vamos lá, vamos começar então. Primeira coisa, vamos entender no plano espiritual quem são as entidades ou as falanges que trabalham com os nomes citados no decreto. Né? Então, eu peguei aqui 3 exemplos, Joana d'Arc, né, Sananda e o cacique Bororó. Só para lembrar, Joana d'Arc, né, ela foi uma guerreira que, pelo rei Carlos VII, se não me engano, ela recebeu a missão de tentar tirar, né, a França durante 30 anos, estava sob a égide da espada inglesa. Então, a Joana d'Arc foi uma guerreira ligada ao conceito de liberdade, de proteção. Tá? Sananda, né, é a entidade, vamos dizer assim, crística, que personifica Jesus, né, e o cacique Bororó é um cacique que é trabalhado na Umbanda, tem muita intimidade com possibilidades de captura, segurança e captura de entidades trevosas. Então, vamos ver cada um para que a gente possa entender. Então, vamos lá. Peguei aqui, né, uma parte do decreto e onde cita essas entidades. Então, vamos lá. Logo no início do decreto, depois que a gente fez, né, a pirâmide para cima e a pirâmide para baixo, que eu falei na aula passada, então a gente fala assim: muralha num raio de 100 metros além das pirâmides, para o qual pedimos a proteção da nossa irmã Joana d'Arc e seus guerreiros. Muralha num raio de 500 metros, ou seja, 100 metros, os guerreiros de Joana d'Arc ali, falange de Joana d'Arc. E uma muralha num raio de 500 metros, ou seja, além das pirâmides, para o qual pedimos a proteção de nossos irmãos Papudo, Brogotá e Pigmeus, para que ninguém adentre esse espaço com a intenção de obstruir os nossos trabalhos desta noite. Marco, o que você está dizendo aqui nessa parte do decreto? Que eu preciso de segurança. Então, mesmo sabendo que a espiritualidade normalmente atua 24 horas antes de começarmos o trabalho, né, naquele local onde vai acontecer os trabalhos, nós reforçamos isso. Isso é fundamental. Então, por exemplo, na Umbanda, toda vez que a gente vai iniciar um trabalho, tem uma hora que todos os médios viram para a porteira, né, para a entrada, e fazem vamos dizer assim, a invocação da falange dos Exus, né, principalmente dos Exus Caveira e do Tranca-Rua, para que eles protejam aquele trabalho. Por quê? Porque é comum, né, espíritos, às vezes, passando pela porta. Puxa, mas que bacana! Eu vou entrar aí. Tá? Vai aparecer um guardião e vai falar assim: olha, você não pode entrar aí. Ou, se tiver acompanhado de alguém, tá bom, você vai entrar e vai ficar ali junto com a assistência. Porque toda vez que a gente dá palestra ou faz um tipo de trabalho espiritual, para cada um encarnado, tem em média 4 desencarnados, tá? Que vão nesses locais, inclusive, para serem tratados. Então, esse é o trecho. Então, vamos entender quem é Joana d'Arc, né, no mundo espiritual, quem é Papudo, Brogotá e Pigmeus. Bom, Joana d'Arc, como eu falei, né, todo mundo conhece a história dela, eu recomendo assistirem
o filme Joana d'Arc, de Luc de Besson. É o melhor filme de Joana d'Arc, onde tem um diálogo entre Joana d'Arc na prisão, antes dela ser traída. Ela estava sendo julgada, já tinha sido presa. Ela tem um diálogo com Jesus, que Jesus lembra ela que ela foi Judas, né? Joana d'Arc é a reencarnação de Judas, né? Isso foi confirmado pelo Divaldo e muitos outros espíritas, né, que trabalham nesse contexto de entendimento. Então, Joana d'Arc, no mundo espiritual, ela formou uma falange especializada em proteger e amparar locais de trabalho, que oportuniza o bem e a cura. Então, essa falange, muita gente pensa, eu vou fazer a invocação de Joana d'Arc, a Joana d'Arc vai apresentar. Não, Joana d'Arc talvez já esteja até reencarnada de novo, né? Mas a falange no mundo espiritual continua o trabalho. E ela é identificada por um nome, tá certo? Então, a falange de Joana d'Arc é especializada em proteger e amparar locais de trabalho, centros espíritas, né? Muitas casas. Eu trabalhei numa casa na Barra da Tijuca, onde a guarda era feita por guardiões com roupa de romanos. Tá? Eu não cheguei, nunca tive curiosidade de saber qual era a falange, mas a roupa dos guardiões era roupa de romano, de soldados romanos. Tá? Então, quando você faz a invocação aqui, ó, para um muro de 100 metros com a irmã Joana d'Arc e seus guerreiros, você está invocando a falange. Tá? Lembrando, invocando e não evocando. Invocar é chamar para cima, onde eu peço auxílio a uma entidade no mundo espiritual que normalmente é uma entidade de luz. Quando eu evoco, evocar é chamar. Eu estou no mesmo nível. Por exemplo, eu evoco os elementais. É como se eu estivesse chamando os elementais. Por quê? Eles estão num nível, inclusive, dentro do conceito de reino, abaixo do reino nominal. Tá certo? Então, Joana d'Arc é isso. Papudo foi um chefe indígena africano, protetor dos povos fragilizados, auxiliava na proteção e nos trabalhos de cura, em parceria com Zé Arigó. Zé Arigó, ele incorporava o Dr. Fritz, né? Ele foi muito injustiçado, né? Tem até um filme que vai sair, acho que vai sair agora em agosto, falando da história do Zé Arigó, né? Se puder, vejam, porque é um filme fantástico. Zé Arigó foi chamado de charlatão, foi acusado de um monte de coisas que, na realidade, eram completamente equivocadas, né? No programa Pinga Fogo, nosso querido Chico Xavier fala do Zé Arigó, né? Divaldo já falou do Zé Arigó. Ele realmente incorporava o Dr. Fritz. E detalhe, o Dr. Fritz, para quem já viu trabalhando, ele é um pouco grosseiro, né? Porque ele foi muito injustiçado também. Tá? Enquanto médico, ele foi perseguido, né? E da mesma forma que o Zé Arigó. Então, o Dr. Fritz se identificou com o Zé Arigó por causa disso, né? E ambos fizeram trabalhos maravilhosos, né, de tratamento e cura. Então, Papudo é esse chefe indígena que, na realidade, aparecia como protetor dos trabalhos do Zé Arigó junto com o Dr. Fritz. Mas não, eu estou dando um exemplo. Existem outros locais onde o Papudo se apresenta, a falange dele se apresenta como, né, protetor daquele, né, daquele ambiente. Brogotá é um chefe caboclo, justo, protetor e curandeiro. Brogotá foi um grande curandeiro. Tá? É um caboclo, né, que viveu no Brasil, e ele tinha essa capacidade, né, de curar o próximo. E, além de curar, ele protegia todos aqueles que estavam sob sua égide. E os pigmeus, uma tribo, né, indígena africana, que são muito, vamos dizer assim, correlatos à harmonização com a natureza, ou seja, eles têm muita facilidade de fazer evocação dos elementais da terra, do ar. Tá? Então, eles também trabalham, né, junto com essas outras falanges aqui, obstruindo o acesso de espíritos trevosos, tá? Fazendo com que haja paz, harmonia
energética, oportunizando, por exemplo, a colheita de determinadas substâncias. Então, é por isso que esses irmãos, essas falanges, são citadas aqui nesse momento do decreto. Vamos ver o próximo. Querido Sananda, queridos amigos espirituais, estamos prontos a servir. Pedimos, portanto, autorização para ocuparmos nossos postos de trabalho nos locais que se fizerem necessários. Então, ele faz uma referência a Sananda. Vamos ver quem foi Sananda. Sananda é o Cristo cósmico, que personificou Jesus. Tá? Jesus foi um nome dado a um espírito que é conhecido na Fraternidade Branca como Sananda, tá? E depois que ele desencarna como Jesus, né? Porque muita gente fala Jesus, o Cristo. Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Quando a gente estuda teologia, uma das maiores polêmicas que houve no mundo cristão é para discutir a dualidade de Jesus, né? Então, muita gente dizia que Jesus era apenas um homem que se tornou profeta, e muitos diziam que ele era, na realidade, divino. Então, nós sabemos que Jesus era as duas coisas. Ele, né, conseguia ter a humanidade, porque passou por todos os processos que nós passamos. Ele está muito antes aí do Big Bang. Tá? Muita gente sabe que, né, quando o planeta Terra é formado, Jesus já era o grande, vamos dizer assim, comandante da formação planetária nossa. Né? Ele assume essa função. E hoje, ele é considerado o instrutor do mundo junto com Kuthumi. Dentro da Fraternidade Branca, eles são os dois instrutores do mundo, tá? Que é, né, Jesus, ou Sananda, né, e Kuthumi. E ele também é responsável pelo raio rubi, que são os atributos de paz, amor e devoção. Muita gente não entende. Poxa, Marco, o que é um raio? Raio é um espectro, vamos dizer assim, luminoso, entre aspas, que tem um padrão vibracional. Cada padrão vibracional de um raio, ele tem um atributo, ele tem uma possibilidade de interferir na vida de encarnados e desencarnados. Então, o raio rubi ele é responsável em oportunizar a paz, trazer o conceito do amor e a devoção. Puxa, tem tudo a ver com o Mestre Jesus. Junto com o Mestre Jesus, né, que é responsável pelo raio rubi, a Mestre Nada trabalha com ele. Então, Sananda é essa entidade cósmica que personificou Jesus e, na realidade, é o Cristo planetário do nosso... Não só planetário, eu diria o Cristo do nosso contexto orbital do planeta. Tá certo? Vamos ver uma nova parte do decreto. Pedimos às correntes ligadas ao cacique Bororó que tragam ao centro desta Câmara, envolvidos e imobilizados em luz, nos matizes índigo, carmim, prata e violeta, todos os magos negros envolvidos nesses processos, oriundos das bases de organizações trevosas, das infradimensões em que se comportem. Né? Então, algumas coisas que vale a pena. Vamos entender quem é o cacique Bororó, e vocês vão aprender, daqui a 2 aulas, eu vou falar sobre as matizes, né? Os conceitos que nós chamamos de cor. O índigo, o carmim, o prata e o violeta, quando eles estão conjugados, ele tem a capacidade de imobilizar e deixar, vamos dizer assim, aquela pessoa que foi imobilizada, normalmente um espírito, normalmente um mago negro, né? Com um nível de vontade muito baixo, ou seja, eles não conseguem reagir. Por isso é que, né, existe a solicitação ao cacique Bororó que capture e traga ao centro da Câmara, onde está sendo trabalhado, né, lá em Santos, quando eu trabalhava lá, a Câmara era um facho de luz no centro do salão. Então, ali se apresentavam todos os espíritos, que eram magos negros, por muitas vezes obsessores, eles eram trazidos através desse portal, né? E ali eles eram tratados, tá certo? Então,
Daqui a 2 aulas nós vamos entender melhor essas matizes, as cores, o significado delas, que na realidade não tem o mesmo significado da cromoterapia, tá? De uma forma geral, né? Quando eu me formei em Pranic Heiling, a gente estuda a cromoterapia, né? Mas na apometria ela tem algumas funções diferentes, até porque existem determinados mix de matizes, tá? Que são cruzadas para dar um determinado efeito. Vamos entender quem é o Cacique Bororó. Tribo de guerreiros da Amazônia no início da colonização, ou seja, por volta de 1580, a tribo Bororó tinha um cacique, que era o Cacique Bororó. Tá? Eles, naquela época, eles eram, vamos dizer assim, tidos como uma tribo muito diferente das demais tribos que se encontrava, né, naquele país que foi denominado posteriormente de Brasil, porque eles não matavam os seus inimigos, né, os seus perseguidos, eles capturavam e aprisionavam esses e levavam, que eles acreditavam que eles poderiam se redimir. Olha que coisa bacana. Tá? Isso em 1580. Se você for estudar a história do Brasil, você vai ver lá, né, a tribo Bororó. Então, quando o Cacique Bororó desencarna, obviamente ele já reencarnou muitas outras vezes, né, desde 1580 para cá, foi criada uma falange no mundo espiritual. Essa falange ficou sendo especializada principalmente para trabalhar na Umbanda, na linha de caboclos, e ela é especializada em capturar e aprisionar trevosos, de uma forma geral, e particularmente magos negros. Por isso, nós fazemos a invocação do Cacique Bororó, porque é uma falange especializada em capturar, né, e trazer para nós, né, para o tratamento, os magos negros. Eles sabem muito bem lidar com as matizes que nós utilizamos hoje na apometria por decreto. Então, está aí a resposta de quem é o Cacique Bororó. Vamos ver um novo decreto. Pedimos ainda aos devas e aos elementais da natureza que plantem árvores, flores, frutos e criem riachos de água limpa e fresca nesses locais, irradiando ainda raios de luzes multicoloridos, e, nesse momento, cura-se e resgata-se o que foi plasmado. Então, esse decreto traz para nós a invocação dos devas e dos elementais da natureza. Vamos entender o que são essas duas entidades, essas duas falanges, vamos colocar assim. E repara, que plantem árvores, flores e frutos, ou seja, eles estão ligados à natureza, o nome já está dizendo. Criem riachos de água limpa, fresca, irradia ainda raios de luz. Por que multicolorido? Porque as luzes multicoloridas, quando se formam na união, elas dão branco. Tá? O branco significa todas as 7 cores, vamos dizer assim, principais. E, a partir do momento que você faz essa invocação, né, cada uma tem uma função. Elas estão ligadas aos chakras. Né? Lembrando, o vermelho traz o conceito vibracional de potencializar o nosso instinto de sobrevivência, é absorvido pelo chakra da base. O laranja vai para o chakra sexual, e por aí vai. Então, quando você faz a invocação dos devas e dos elementares da natureza, você, no decreto, já diz o que você espera deles. Né? O decreto é muito, muito, muito bem pensado. Vamos ver o que são os devas. Os devas vêm da tradição hindu. Né? Se você lê o Srimad Bhagavatam, se você lê o Bhagavad Gita, né, que são livros clássicos da cultura hindu, você vai ver que eles citam os devas. E o que os hindus consideram que são os devas? Eles dizem que são seres iluminados. Para você entender rapidamente, eu te diria que os devas são como se fossem gerentes dos elementais da natureza. Os elementais da natureza são os trabalhadores braçais. Os devas são os gerentes, aqueles que trazem o conceito de equilíbrio
para a natureza planetária. Certo? Então, entender o que sejam os devas é entender como se eles fossem os gerentes dos elementais da natureza. Eles trabalham juntos. O gerente precisa, né, do operacional para que o trabalho dele aconteça. Eles atuam junto com os elementais da natureza, cuidando da renovação contínua da vida natural planetária. Você vai reparar que, às vezes, queimadas, né, acontecem na Amazônia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tal, e muita gente fala, aquela terra ali secou, né, não vai dar mais nada. E depois de um tempo, chove um pouquinho, venta, faz não sei o quê, passarinho solta, né, uma semente, e daqui a pouco, está tudo verde de novo. Então, esse trabalho de reconstrução da natureza, os devas são os gerentes, eles são os responsáveis, eles usam quem? Os elementais da natureza. O que são os elementais? Né? Eles são dotados de um princípio inteligente, eles estão a um grau, né, a um degrau abaixo do reino hominal. O que separa o reino elemental do reino hominal são bilhões de anos. Tá certo? Então, não pense você que um silfo, um gnomo, na próxima encarnação ele vai ser um ser humano. Não. São bilhões de anos que separam. Enquanto eles são elementais da natureza, trabalhando sob a égide dos devas, eles vão ganhando, né, o contexto de individualização do seu campo mental. Por quê? Quando a gente estuda, né, dentro da doutrina espírita, você vai ver que só quem é individualizado é o espírito. Os elementais da natureza não são individualizados, mas eles têm já um princípio ativo para a formação da individualização. Então, na Terra, por exemplo, você tem os gnomos, né, responsáveis por placas tectônicas, responsáveis por, vamos dizer assim, o equilíbrio energético das crostas do planeta. Então, também é responsável pelos contextos da Terra, de preparar a Terra. Você tem na água as ondinas. Aqui, eu digo, só coloco um ondina, mas tem as sereias, os tritões, tem vários, né? Vários elementais. Muita gente fica preocupado em verificar o homem indo para o espaço. Eu te diria que o homem deveria investigar um pouco mais o que existe na água, porque existem espíritos aquáticos. Existem espíritos que trabalham na ordenação dos movimentos de maré, que trabalham nos contextos, né, de trazer o contexto, vamos dizer assim, entre aspas, do sal para o equilíbrio da água marítima, né, o contexto do equilíbrio entre os rios e a água do mar. Então, existem vários, né, aqui eu cito só um, mas existem vários elementais da água. E quanto maior a profundidade, maior em tamanho são esses elementais. Então, por exemplo, se você pegar, né, histórias do 20 mil léguas submarinas, onde tinham monstros, né, aquáticos, aquilo não é fantasia ou uma elucubração, né, do Júlio Verne, por aí vai, né, e outros autores, cineastas que fizeram filmes dessa natureza. Quando você é apresentado a uma ficção, aquele autor, aquele diretor, né, aquele roteirista, ele foi levado pelo mundo espiritual a esses locais para entender o que é e preparar a humanidade, né, paulatinamente, a doses homeopáticas, para ir se acostumando com aquela realidade. Então, muitas das coisas que você vê que são ficções, na realidade são realidades, é que a gente ainda não está preparado. É só você lembrar, né, por exemplo, de grandes projetistas, né, projetou paraquedas, o avião, né, Leonardo da Vinci, né, vários seres que encarnaram entre nós e foram visionários, trazendo para nós coisas que viriam a acontecer, às vezes, 1000 anos depois. Tá certo? Então, no fogo você tem as salamandras, no ar você tem os silvos, todos eles, se você olhar, estão ligados a um
elemento da natureza. Então, existe uma ordenação dada pelos devas para que os trabalhos sejam realizados. Tá? Eles são criação de Deus, tá? São chamados de espíritos da natureza, e se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo o Livro dos Espíritos, da questão 536 a 540. É pouquinho, é bem pouquinho, mas fala sobre os elementais. Agora, se você ler, por exemplo, no livro Libertação, ele fala bastante dos elementais da natureza atuando principalmente sob o comando das trevas, né? E eles não têm livre-arbítrio. Então, um trevoso que comanda um elemental, que dá uma ordem, que manipula um elemental, ele está comprando karma. Tá certo? Outro livro muito interessante que fala dos elementais é o Planeta Terra em Transição. É o Planeta Terra em Transição, pela psicografia do Isonildo Rezende, né? O espírito Ismael, que fala sobre o Planeta Terra em Transição. Hoje você tem livros do Divaldo também, com o mesmo tema. Ele fala que são bilhões de anos até um elemental ter a oportunidade de encarnar no reino hominal. É uma psicografia do Isonildo Rezende muito lúcida. Eu também recomendo aí essa leitura, que vale a pena. Como a gente disse, eles são operadores dos fenômenos da natureza. Como eu falei também, eles não possuem livre-arbítrio e estão em processo inicial de individualização, a caminho ainda longe do reino nominal. Então, está aí, por que nós fazemos a evocação dos elementais da natureza e a invocação dos devas, ok? Então, vamos entender agora os nomes de Deus em hebraico. A Cabala, principalmente, ela tem... Quando eu comecei a estudar a Cabala, eu fiquei impressionado, porque muitas das coisas dos essênios, eu te diria 99,9% do conhecimento dos essênios, o qual Jesus bebeu, vem da Cabala. Tá? E os essênios, para quem não sabe, eles eram fariseus. Muita gente confunde isso, mas os essênios eram fariseus. Né? Você tinha os saduceus, que eram era a aristocracia do povo hebraico, né? Do povo judeu, e os fariseus eram os comerciantes. Né? E entre os fariseus tinha uma classe religiosa, que eram os essênios, que começaram a criticar muito os saduceus e os próprios fariseus, dizendo que eles estavam fazendo, vamos dizer assim, desvirtuando os ensinamentos, né, básicos da lei mosaica, desvirtuando os conhecimentos de Abraão. Então, eles se isolaram em cavernas e passaram a cultivar, né, uma própria cultura sobre o conceito da Cabala, sobre esses conhecimentos que até então eram tidos como secretos e sagrados. Então, hoje a gente consegue aí, né, inúmeros livros, e eu sou assim, um fã incondicional, eu estudo a Cabala até hoje, e toda vez que a gente fala da Cabala, a gente tem que lembrar que a leitura, né, vamos dizer assim, das escritas, eu estudei hebraico, é sempre daqui para cá, ou seja, é do lado direito para o lado esquerdo. Então, você não lê normal como a gente lê da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. E cada letra ela tem um significado. Eu até comentei, por exemplo, se você pega a letra A, Aleph, se você bota uma espécie de um tiozinho, ou um pingo, melhor, embaixo da letra A, ela vira I. Você fala assim, puxa, mas é um pinguinho, pois é. Então, os pequenos sinais no aramaico, no hebraico, né, nas línguas que foram de origem judaica, eles têm um significado muito grande. Detalhe, eles têm uma coisa que na língua portuguesa nós não temos. Essa oportunidade de, ao falar uma determinada palavra, encostar a ponta da língua no palato, no céu da boca. Isso, com a repetição, principalmente dos mantras, né, dos contextos, vamos dizer assim, das orações judaicas, eles passam a ter um processo vibracional, eles ativam a pineal.
né? O latim, de uma forma geral, né, não tem isso, né? Muito menos o português. Nós perdemos isso. Então, vamos ver, né, o que representa esses nomes de Deus em hebraico. Eu coloquei lá aqui a Rosa dos Ventos, né, para entender essa chamada que tem no decreto. Então, está lá a orientação. A seguir, o operador junta as mãos à frente do peito e diz ainda voltado para o leste. Marco, como é que eu vou saber onde é que está o leste? Olha, se você baixar um aplicativo sobre bússola no teu celular, você rapidamente vai entender onde está o norte, né? O norte magnético. O norte magnético, ele está a 90 graus à direita, é o leste. É para lá que você vai ficar de frente. Puxa, coincidentemente, é no leste onde nasce o Sol. Coincidentemente, as energias, quando fluem no fluxo da Terra, elas entram, né, daqui, ó, norte-sul, e saem leste-oeste. Então, quando eu fico de frente aqui, ó, eu estou pronto para otimizar coisas que serão faladas, que as palavras vão para o ar e elas plasmam. Então, tudo tem uma função. Então, vamos ler, né, como é que nós fazemos no decreto e o que significa cada palavra do nome de Deus. Então, vamos lá para o decreto. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Yahvé, e do arcanjo Rafael, selo este círculo no ponto leste com o elemento ar. Voltado para o sul. Aí, ó, eu dou uma voltinha aqui, né? Estou 90 graus, vou para o sul. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Jeová, Adonai e Shaddai, e do arcanjo Miguel, selo este círculo no ponto sul, com o elemento fogo. Voltado para o oeste, aí eu dou uma viradinha mais de 90 graus. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Eié, e do arcanjo Gabriel, selo este círculo no ponto oeste, com o elemento água. Voltado para o norte, ou seja, o que o operador fez? Ele fez uma volta de 360 graus, começando no leste. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Agla, olha aí o que eu falei, né? O portador de Agla, aquele capaz de afastar maus espíritos. Você vai entender já por que essa abreviação de Agla. E do arcanjo Uriel, selo este círculo no ponto norte com o elemento terra. Repara, eu estou selando, eu estou bloqueando qualquer acesso, né, com os elementos da natureza. E eu tenho não só a invocação do nome de Deus, mas eu tenho um arcanjo que é responsável por aquilo. Eu estou invocando a falange desse arcanjo para estar sob a égide da proteção naquele ponto. Então, veja um contexto extremamente responsável para esse tipo de trabalho. Vamos ver, Yahvé. Yahvé é o nome em hebraico de Deus bíblico do antigo reino de Israel. Seu nome é composto por 4 letras hebraicas, Y, H, W e H. Yahvé, conhecido como tetragramaton. Marco, esse nome, Yahvé, tem relação com esse tetragramaton? Sim. Tetra é 4, grama é letra, tom é sagrado. Você vai ver já já. E esse conceito, né, foi trazido pelo profeta, pelo Moisés, que teria revelado ao seu povo, né, o tetragramaton de Yahvé, ou seja, foi Moisés que pela primeira vez falou o nome de Yahvé. São 4 letras. Aí você fala assim, Marco, vou entender melhor esse contexto? Tem um desenho aqui na frente, você vai entender. Mas vamos entender o arcanjo Rafael antes de falar do tetragramaton. O arcanjo Rafael é responsável por executar todos os tipos de cura. O arcanjo Rafael está ligado, por exemplo, ao raio verde na fraternidade branca. Então, toda vez que eu faço, por exemplo, um processo de cura, de alguma coisa, eu faço a invocação, né, do arcanjo Rafael com o raio verde. Aí você fala assim, puxa vida, na realidade, quando a gente fala da cor,
eu estou fazendo a adequação de um padrão vibracional. Por quê? O verde é capaz de harmonizar as partículas, por isso ele oportuniza a cura. Enviado por Deus para curar em seu nome, Rafael significa Deus cura, em hebraico. A palavra corresponde a médico, é Rof. Ok? Vamos ver o tetragramatom. Aqui está a figura do tetragramatom. Muita gente já me perguntou, poxa, Marco, essa é uma figura da magia negra. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver com magia negra. Vai reparar, ó, tetragramatom. Tá? Aqui tem, né, a estrela de 5 pontas, onde aqui é o vértice, né, o vórtice maior, que é o chakra da coroa, os braços da pessoa e as pernas. Então, está ligado ao ser humano, está ligado à oportunidade que Deus dá para o homem se iluminar. Tá? Todo esse contexto do tetragramatom significa isso. E aqui tem alguns numerozinhos, não dá para ver, está muito pequenininho, aqui é 1, 2, 3. Tá? E cada símbolo desse tem um significado. Então, está aqui, ó, de origem grega, a palavra tetra, como eu falei, 4, grama, letra, tom sagrado. Na realidade, é uma abreviatura, um acrônio para o real nome de Deus, em hebraico, Yahvé. Olha como é que a gente fala, Yahvé. Yahvé. Então, repara que tem como se minha boca fizesse uma ressonância, Yahvé. A tradição esotérica dos judeus, a Cabala, considera o nome de Deus sagrado e impronunciável. Possivelmente, a origem deste conceito está no 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso está escrito no Êxodo, né? Êxodo é a fuga do povo egípcio, ou a fuga do povo hebreu do Egito, capítulo 10, versículo 7. Assim, um grupo de sábios judeus, conhecidos como maçoretas, incorporou acentos que funcionavam como vogais e viabilizam a pronúncia do tetragrama, resultando a palavra Adonai, que significa Senhor, que passou a ser utilizado para pronunciá-lo. O nome Jeová, Jeová, Javé, Yahvé ou ainda Yahvé são adaptações para a língua portuguesa da palavra Adonai. Ou seja, tudo se refere a Adonai. Então, a gente vai fazendo variações, né, na língua para poder entender na nossa língua portuguesa. Tá? Então, o tetragrama original ele se refere ao conceito do Adonai, que é o Yahvé, que é esta palavra aqui, ó, esse significado aqui, ó. A gente vai ver aqui já já, ó. Yod-Ri-Val-Ri, Yod-Ri-Val-Ri, que é Jeová, é o nome de Deus, tá? Você vai reparar que todos esses símbolos aqui, eles constam no tetragramatom, tá? A, primeira letra do alfabeto, né? Alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Então, como eu falei, a gente sempre lê em hebraico daqui, da esquerda, tá? Para a direita. Aí você fala assim, poxa, Marco, não é fácil. Não, eu para fazer a prova de hebraico, eu fiz há alguns dias atrás, né? Graças a Deus passei muito bem, eu tive que decorar algumas coisas, você tem que, né, plasmar, olhar, plasmar e botar na mente como é que esse contexto se escreve, porque não é fácil. Né? Nós que temos o hábito de ler da direita para a esquerda, a gente não se acostuma. Então, por exemplo, eu tenho o livro dos Salmos que está em hebraico. Né? Então, eu quando começo a ler o Salmo, vamos descer no lado esquerdo, está em português, do lado direito está em hebraico. Eu leio em hebraico primeiro, para depois ler em português e associo, para começar a entender, porque a pronúncia do hebraico ela tem um processo vibracional que o português não tem. Bom, o binário, né, 1 e 2, significa macho e fêmea.
O número 1, 2, 3, que eu falei lá na figura do tetragramaton, significa pai, mãe e filho. Né? É a trindade. Você vai reparar que dentro do tetragramaton tem os 7 planetas principais da alquimia: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Aí tu fala assim, puxa, Marco, os caras pensaram em tudo. Por quê? Porque existem características vibracionais que você adquire no momento do seu nascimento, conforme a irradiação vibracional de um determinado planeta. Isso é real. Quando eu estudei a parte esotérica e de horóscopo, né, entre aspas, a história, vamos dizer assim, o contexto dos astros na filosofia hindu, eu comecei a entender que isso é real. Depois eu fui ver que isso também consta na Cabala, consta em quase todas as ciências ocultas, que são os raios vibracionais dos planetas. Então, de acordo com o momento que você nasce, a hora que você nasce, o minuto, o segundo, você sofre influências. Não significa que você se torne escravo daquela influência. Significa que você tem uma tendência para determinadas coisas por causa daquele padrão vibracional que te chegou. Então, a hora que você vai nascer é um planejamento danado para que você absorva todas as vibrações necessárias para você moldar uma personalidade específica para a atual encarnação. Você vê que isso é bastante profundo. Estou dando só uma luz aqui geral para você entender que o tetragramaton ele tem um conhecimento muito amplo. E ainda você vai ver no tetragramaton. Poxa, Marco, me mostra, só para eu ver, só para não esquecer aqui, ó. Aqui, ó. O cálice, os olhos, aqui, ó, os planetas, o caduceu aqui, né? A espada, né? Aqui é a estrela de 6 pontas, né? A estrela de 5 pontas, que é o conceito, né, da realização do ser humano. Então está tudo aí, ó, todos os desenhos estão aí. Então, quando você começa a entender, você vai ver. O que significam os olhos? O Pai vê tudo. É a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, que é representado por Júpiter. O cálice, na realidade, muita gente sabe, né? Isso aí você tem desde a época do filme Os Templários, ele representa o útero materno, é o ione feminino, tá? Que está ligado ao elemento água. A espada é o falo masculino. Puxa vida, uma espada falo que representa o quê? O conceito do fogo. A espada flamejante, você repara que está na mão de um arcanjo que é masculino. Né? Tudo tem representação. O báculo, o bastão de mando, é a coluna vertebral, que é o conceito dos 7 graus. O caduceu, que é o símbolo da medicina, que na realidade retrata o quê? As 3 principais nadis, né? O Pingala, o Ida Pingala e o Sushumna. É o símbolo da transmutação, ou seja, é através de um acionamento do fluxo das 3 principais nadis que você evolui. Porque você, né, com a velocidade, né, vibracional dessas 3 nadis, né, descendo pelo Sushumna, subindo pelo Ida e Pingala até o Ajna, isso se repetindo, você passa a ter um conceito de eterização, ou seja, você tira bloqueios, você tira energia mal qualificada. Quanto maior for o fluxo pelas nadis de um determinado espírito, maior padrão vibracional ele vai ter. Aí temos o hexágono, tá? O hexágono, né, no conceito do mago, você vai reparar que todos os magos têm esse trabalho do hexágono, que é a perfeição, é o equilíbrio do universo dado por Deus aos seres humanos, né, à humanidade. Tá? É o hexágono. E a estrela de Salomão, que na realidade é a simbologia da supremacia do homem encarnado, onde ele coloca o espírito à frente da matéria. Né? E aí tem a representação, né, daquele quadro de Leonardo da Vinci, onde a parte de cima
É o chakra da coroa, a parte lateral são os braços, a parte de baixo são as pernas. É o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, lembram? E reparo, todos eles estão ligados a um elemento. Tá? Esses dois elementos são ligados ao elemento ar, né? Esses dois elementos ao elemento terra, né? A espada ligada ao elemento fogo e o cálice ao elemento água. Tudo isso está relacionado. A Cabala é belíssima. Tá? Eu te diria que é um dos conhecimentos mais profundos que eu já tive a oportunidade de estudar. E tem tudo a ver com o conhecimento que Kardec traz. Obviamente, Kardec ficou 13 anos só. Se você olhar os grandes missionários do planeta, eles tiveram pouco tempo para trabalhar, né? Você pega Jesus, trabalhou basicamente 3 anos, né? De 30 a 33 anos, aí foi crucificado. Kardec ficou 13 anos. Né? O próprio Maomé, né? Maomé, ele ficou basicamente 10 anos para fazer, né, o Corão, né, e outros ditames, né? Em 622, quando ele sai de Meca, e ele é exilado, né, para Medina, e lá em Medina que começa o trabalho. Né? Ele retorna, foi em 622 que ele foi exilado de Meca para Medina, em 630 ele retoma, ele ganha muita força, muito poderio militar, né? E ele consegue, em 630, retomar Meca, e ele morre 2 anos depois. Morre em 632. Então, ficou 10 anos. Dando alguns exemplos aqui, que os grandes profetas, os grandes missionários, né, que trouxeram um contexto de fé sistematizada, principalmente as 3, né, que tem o monoteísmo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, os seus representantes, vamos colocar assim, tiveram pouco tempo para trabalhar. Tá? Então, não confunda o conceito, né, do Mestre Jesus com a história do cristianismo. A história do cristianismo tem 200 milhões de detalhes, né, que, na realidade, foram obras humanas, né, fazendo distorções, interpretações equivocadas, fazendo concílios para tentar entender, né, as regras, para tornar, mas sempre o objetivo é tentar tornar o ser humano mais puro, mais preparado para o reino de Deus. Eles acreditam, né? A história do cristianismo mostra isso, que a volta de Jesus para eles é uma realidade, né? Eles não entendem que o conceito do retorno de Jesus é no coração do homem. Eles acham que Jesus vai voltar, né, em carne e osso, com uma ordem, né, uma horda de anjos, né? Essas metáforas que as pessoas vão criando enquanto não entendem o real significado. Jeová é uma tradução latina do hebraico e uma vocalização do tetragrama, um dos 7 nomes de Deus no judaísmo, Jeová. Poxa, mas tudo isso é nome de Deus? Adonai, também chamado Adonai, é um dos nomes pelos quais os judeus designam Deus. Como tal, é uma palavra de origem hebraica, que aqui é a transliteração, né? Adonai, que significa meu Senhor. No passado, os judeus eram proibidos, por razões de respeito, de pronunciar o sagrado nome de Deus. Em nome de Deus, mesmo, disse a Moisés, em Êxodo, e que foi o que veio a nós na forma do tetragramaton, Yahvé, do qual o Senhor derivou. Foi substituído pelos hebreus por Adonai. Então, na realidade, são nomes. Então, você vai reparar que, durante os decretos, a gente fala vários nomes de Deus, do Senhor, trazendo o quê? O contexto do padrão vibracional. Marco, é por isso que são vários nomes, que né, o conceito Deus é único. A gente não quantifica Deus, um Deus. É coisa do monoteísmo. A gente sabe que o conceito de entendimento mais profundo é o monismo. Deus está presente na sua obra, Deus não está fora da sua obra. Então, você não fala, por exemplo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus?
Não é o que é Deus ou quem é Deus. É que é Deus. Por quê? Você não torna Deus objeto direto, nem objeto, nem personifica ele. Tá? Então, a pergunta foi brilhante. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é brilhante. Que é Deus? Inteligência suprema do universo. Tá? Puxa vida. Né? E os hebreus têm esse cuidado de trazer vários nomes, e eles têm entonação e vibrações parecidas, porém, cada uma com uma complementação para os trabalhos espirituais. Shaddai é um dos nomes em hebraico para Deus, que significa Deus Todo-Poderoso. A designação Shaddai é apenas um dos nomes que menciona o poder de Deus, sendo mais abrangente que Elohim. Tá? Elohim, inclusive, está ligado aos arcanjos. Né? Os arcanjos têm essa denominação, por muitas vezes, de Elohim, que indica o poder de Deus enquanto Criador. É como se Elohim fosse os braços, que são os arcanjos, aqueles comandantes das hordas angelicais. Né? Arcanjo Miguel, responsável por executar todo tipo de proteção contra o mal. A simbologia da espada de Miguel representa que não se deve fugir da luta contra o ego, mas enfrentá-lo com coragem. A balança representa a justiça de Deus, da qual ninguém escapa. Maomé diz que foi o arcanjo Miguel que apareceu para ele, né? E passou a ele várias citações que formaram o Corão, tá certo? Então, ele é responsável em executar todo tipo de proteção. O arcanjo Miguel tem essa característica do poder de Deus. Né? Ele é vamos dizer assim, o operacional desse poder de Deus. Eié ou Eié. Aí tu fala assim, poxa, só a forma de escrever que varia. Se você lembrar, eu passei para vocês um mantra. Eié, axé, Eié. Eu vou botar ele aqui para ver se vocês se lembram. É coisa rápida, coisa de 40 segundos aqui, ó. Vamos lá, áudio dos decretos. Aqui são os decretos, né? Todos. E eu tenho aqui MP4, aqui, ó. Olha esse mantra, eu vou botar aqui mais ou menos 1 minuto que ela fala o que interessa para nós. Ó. Aqui, ó. Deixa aqui. Preste atenção no que ela vai falar. Então, esse mantra eu passei para vocês. Né? O que é esse Eié, Axé, Eié? Tá? Ele é o que nós chamamos do poder da palavra eu sou. Se você olhar, a Fraternidade Branca usa muito essa inicial. Eu sou, eu sou, eu sou a natureza constante em Deus. Eu sou a energia suprema do Deus poderoso. Eu sou. Então, vários decretos trazem o conceito do eu sou. Né? A primeira vez que isso foi falado, muita gente diz que foi Moisés, mas eu já passei para vocês que antes, muito antes de Moisés, né, entre os acádios, os acadianos, os sírios, né, eles já tinham esse conceito do eu sou. Tá? E ele é muito utilizado hoje na Fraternidade Branca em todos os seus decretos. Tá? É um dos 7 nomes de Deus entendido pela tradição judaica medieval, Eié. Tá certo? E aquele mantra, ele é de um poder absurdo. Às vezes eu estou no trânsito, eu coloco esse mantra, nossa, parece que o meu padrão vibracional se expande. Tá? É muito bom. Eu já passei ele para vocês. Arcanjo Gabriel é o anunciador por excelência das revelações divinas. Se lembrar, foi o anjo Gabriel que vem dar a Maria a notícia que ela estava grávida, né? E que ela portava um espírito de muita luz.
Seu nome significa emissário do Senhor, ou Deus é meu protetor, ou ainda, homem de Deus, funcionando como afirmação de proteção. Antigo e o Novo Testamento têm sua presença em todas as suas anunciações divinas. Né? Gabriel, grande mensageiro. Agla, olha o que a gente falou. Olha o que significa Agla. Atá, Gabor, Leonan, Adonai. Então, é um acróstico, na realidade. Né? Então, quem é portador de Agla, tá? Principalmente na compreensão da Cabala hebraica, que a gente traz para os decretos, é aquele que tem os poderes de expulsar os maus espíritos. Ou seja, é o mago branco, é aquele que combate a magia negra, é aquele que se prepara, está em plena reforma íntima, e se prepara para essa tarefa, porque é uma tarefa árdua, tá? Mas é possível. Vários espíritos encarnados têm esse poder de Agla, tá? E não só dentro da doutrina dos espíritos, você vai encontrar isso nas igrejas evangélicas, nas messiânicas, né? Todas as grandes crenças da humanidade têm essa possibilidade de espíritos de Agla, com esse poder de expulsar e de combater os maus espíritos. Né? Então, Agla, como eu falei, é um acróstico que significa Atá, Gabor, Leonan e Adonai, que, na realidade, na tradução, né, no conceito aqui da transliteração, tu és o poderoso e eterno Senhor. Então, você já deve ter visto filmes de exorcismo, onde o padre começa a falar em latim, né? E uma das frases que se fala em latim é exatamente essa: tu és o poderoso e eterno Senhor. Principalmente quando você está em ritual de exorcismo. Tá? Então, quem viu aqueles filmes, né, de exorcismo, se você prestar atenção, o padre, uma hora, ele fala exatamente isso aqui. Então, esse é o poder de Agla, que consta também no decreto. E o arcanjo Uriel, né, é aquele enviado de Deus justo que leva à morte, a todo mal. Por isso, é referenciado como o anjo da morte, possuidor da chave que abre o inferno. Né? O Uriel, que é, dentro das tradições católicas, é aquele que é responsável, é o enviado, né, que leva à morte. E a gente, lembrando, a morte do corpo físico não é a morte do espírito. Né? Então, às vezes, a morte do mal, na realidade, é a morte de uma encarnação mal aproveitada, vamos colocar assim. Então, o arcanjo Uriel tem esse contexto vibracional, embaixo dele tem inúmeras falanges, a falange dos Exus, por exemplo, né? Os Exus Caveira trabalham sob a égide, né, da vibração de Uriel. Eles têm exatamente esse contexto de trazer o conceito da nova vida, ou seja, da morte do corpo físico para a passagem da nova vida. E aí a gente lembra o ritual, né, que a gente está falando, para disciplinar a mente e facilitar a ideoplastia. Aí eu vou lembrar para vocês, eu já falei sobre isso, da magia da cruz cabalística, né? Onde eu coloco lá, ó, aqui no asna, consciência, depois eu vou até o plexo solar, vontade, depois eu vou para o lado direito meu, né? Aqui no bonequinho, o lado direito é do lado de cá, então aqui, e depois para o lado esquerdo. Então, repara, quando eu faço isso, ó, esse movimento aqui, ó, ele tem um sentido. Todo lado esquerdo é o lado material, todo lado direito é o lado espiritual. Então, é como se, conscientemente, pela minha vontade, o espírito comanda e expele as coisas que não me acrescentam materiais. Então, repara que tem um significado isso, ó. Inclusive, isso aqui é um ponto riscado. Quando você faz na Umbanda, né, no sacerdócio, a gente tem um ritual de cruzar o corpo, ou seja, muita gente chama de fechamento do corpo. Isso aqui é um dos símbolos que é colocado na perna e nos braços também. Tá? Ah, Marco, mas se a pessoa não fizer a reforma íntima, isso aí
não valeu de nada. Tá certo? Então, tudo vai depender de quê? Dos seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. É isso que torna você melhor. Então, os rituais apenas disciplinam a mente e facilitam a idolatria, mas eles não fazem milagres. Então, não pensa você que o ritual vai melhorar você, não vai. Né? O que melhora você é você mesmo, com novas atitudes, novas palavras, novos pensamentos, novas emoções, né? De acordo com as leis de Deus. Então, lembrando aqui, ó, tá? Você une os dedos, né? Polegar, indicador e dedo médio, aqui, ó, os 3 dedos. Tá? E do asna para o plexo, para o lado direito do seu corpo, e depois para o lado esquerdo. Tá certo? Então, como a figura está de frente, o lado está contrário, né? A que eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. É importante na execução do ritual que você imagine e visualiza toda a estrutura, né, do RMP, ritual, né, menor do pentagrama, que se coloque no papel de um mago poderoso e confiante. Toque o chakra ajna e diga: até tu és. Em seguida, o plexo solar, Malkut, lembra da árvore da vida? Tu és o reino, Geburá, ombro direito. O poder, Gedulá, e a glória. Junta as mãos na altura do peito e diz: Liolam, amém. E esticando a voz para fazer uma caixa de ressonância na sua boca. Tá? Então, é um ritual? É. Marco, eu não gosto de ritual. Tá bom, abole. Eu recomendo, por quê? Porque ele disciplina a tua mente. E todo ritual precisa ter significado. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Tá? O ritual do pentagrama menor, ele traz esse conceito. Ó, tu és o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. O amém tem o mesmo sentido do conceito do Om. Por isso que a gente fala Liolam, amém. É igual Om. Tá certo? Então, é um ritual, sim, mas esse ritual ele tem um significado muito importante, porque ele vai espelhar a segurança para todo o grupo de médios, né? Que o operador vai estar fazendo. Enquanto executa os gestos, o praticante deverá concentrar-se em visualizar fortemente uma linha de luz branca que traçará do alto da cabeça até o plexo solar. Olha, ó. E dali até os pés. É como se eu tivesse o quê? Ó? Um bando a gente chama de descarrego. Eu estou fazendo, né, o aterramento. É o fio terra, né? Que eu estou fazendo para quê? Para toda a energia que seja mal qualificada, tem o caminho direcional, né? Conscientemente, pela minha vontade, eu extermino, eu jogo para fora, pela sola dos meus pés, essa energia ruim. Né? Isso representa o Malkut, se você lembrar. A árvore da vida, lá embaixo, na árvore da vida, depois você veja lá na árvore da vida, é exatamente a representação do reino, do Malkut. É o reino hominal, o reino dos homens. Ele também deverá visualizar uma linha de luz vinda do seu ombro direito até o ombro esquerdo, tá? Então, daqui para cá. Enquanto pronuncia Geburá, Gedulá, desenhando assim uma cruz em seu corpo, o praticante deverá também visualizar toda a energia de harmonia e equilíbrio no centro do seu peito, ao mantrar a palavra Liolam, amém, completando assim a primeira parte do ritual, né? A chamada cruz cabalística. Essa cruz cabalística, como eu falei para vocês, ela é usada na Umbanda. Puxa, Marco, mas que na realidade está tudo ligado. Né? A Umbanda não tem coisas próprias, ela busca de espíritos que já vêm de outras eras. Né? Então, muitos sacerdotes umbandistas foram cabalistas em outra encarnação. E lá ninguém inventa nada. Né? O sagrado já está aí. Né? Ele é revelado para nós. Então, você tem
o sagrado revelado pela Cabala, o sagrado revelado pela doutrina dos espíritos, seja o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, né? Então, cada um escolhe conforme a sua vocação, conforme o seu contexto cultural. O ritual continua, né? Traçado dos pentagramas. Lembra quando a gente traça um pentagrama? Sempre eu vou começar no meu ombro esquerdo, ó, para cima, faço o triângulo, depois eu desço, depois eu cruzo para cá, para a esquerda de novo, depois direita e fecho embaixo. Quando eu faço essa forma de traçar o pentagrama, eu estou fazendo a invocação. E aí eu vou invocar o quê? Os arcanjos e falando o nome de Deus, como a gente viu, né? Então, nada é por acaso. Meus irmãos, nós estamos exatamente nesse contexto. Então, o que eu solicito que vocês façam para a próxima aula? Comecem a treinar. Vocês receberam isso aqui, ó. Vou passar aqui para vocês. Áudio dos decretos. Ó. Vou botar só um pedacinho para vocês lembrarem. Boa noite a todos. Médiuns, prontos para o início dos trabalhos? Iniciaremos com a criação dos campos de força e da câmara de trabalho. Visualizemos uma grande pirâmide de luz azul, cobrindo toda esta quadra, e abaixo desta, uma pirâmide de luz dourada, que nos servirá de base. A cruz crística rubi, no ápice, e o fogo sagrado da chama violeta cobrindo toda a base do trabalho a ser realizado. Colunas aresta, alfa epsilon, azul, beta epsilon, dourada, gama epsilon, rubi, delta epsilon, violeta. Máquinas de energia eletromagnéticas em todas as portas, janelas e espaços que nos liguem ao exterior. Esfera de aço ao redor das pirâmides e um anel de aço ao redor da esfera. Muralha no raio de 100 metros, além das pirâmides, para a qual pedimos a proteção da nossa irmã Joana d'Arc e seus guerreiros. Muralha no raio de 500 metros, além das pirâmides, para o qual pedimos a proteção de nossos irmãos Papudo, Brogotá e Pigmeus, para que ninguém adentre nesse espaço, sequer com a intenção de obstruir o nosso trabalho desta noite. Pedimos a presença das equipes de limpeza e higienização, para que absolutamente nenhuma energia deletéria fique nesse espaço ou em qualquer pessoa que por aqui venha passar. Ativemos nesse momento os meios de comunicação e os meios de transporte, tais como esteiras, escadas, elevadores, tubo de luz e outros, que nos darão acesso aos hospitais espirituais, colônias de cura, naves da Confederação, as diversas fraternidades, creches, equipes espirituais de guarda e proteção, para que possamos, de fato, transformar esta casa numa real câmara de trabalhos espirituais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agradecemos a presença de todos os seres de luz, dentre eles, os nossos amigos intraterrenos, intramarinos e extraterrestres, e também a toda a corrente médica do espaço que aqui se encontram, desde ontem, preparando esse ambiente para executarmos os trabalhos propostos e atendermos a todas as pessoas que aqui virão encarnadas e desencarnadas. Elevemos nossa vibração espiritual e entremos cada um de nós, nesse momento, em sintonia com todos os seres que compõem o nosso grupo de trabalho, com os nossos mentores pessoais e com a nossa família estelar, procurando visualizá-los no decorrer dos trabalhos desta noite, a quem pedimos a sustentação interna necessária para que possamos participar e ajudar neste processo de cura que ora inicia-se. Desdobrando os 7 corpos e abrindo a frequência vibratória de cada um dos terapeutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Querido Sananda, queridos amigos espirituais, estamos prontos a servir. Pedimos, portanto, autorização para ocuparmos nossos postos de trabalho nos locais que se fizerem necessários. Então, repara, isso foi a primeira parte, é a criação do campo de força da Câmara de Trabalho. Né? Então, para cada momento, né, e foram 5 momentos, né,
criação do campo de força, depois início dos trabalhos com os decretos, afirmação em grupo, atendimento aos pacientes e finalização dos trabalhos. Então, o que eu solicito que vocês façam? Ouçam, repitam, comecem a colocar em prática. É fundamental que vocês acreditem que a espiritualidade maior vai estar com vocês na implementação desses trabalhos. Quem tem a oportunidade de implementar, essa é a hora. Marco, se eu tiver dúvida, se eu fizer alguma coisa errada, a espiritualidade amorosa vai te corrigir. Da mesma forma que você vê passistas, às vezes, sem nenhuma condição de doação de fluido, eles colocam um escudo, né, e bloqueiam aquele fluido daquele médium e capturam o ectoplasma de outros elementos, né, outras pessoas da plateia, né, eles sempre vão corrigir, eles nunca vão deixar você errar. Agora, se você tem a intenção da boa vontade de ajudar o próximo, se você está, né, num contexto sabendo exatamente o que está fazendo, você pode ter certeza absoluta, a espiritualidade vai te auxiliar. E vivemos um momento de muito sofrimento, muitas incertezas. Então, se houver oportunidade de mais um ponto de luz para abreviar, para minimizar, para fazer com que haja uma diminuição desse sofrimento de tantos irmãos ainda desesperados e sem orientação, que sejamos nós os protagonistas desse processo. Tá certo, meus irmãos? Estão aí o decreto escrito, leiam, escutem, repitam, façam com que vocês possam realmente serem apoiados, amparados e orientados por essa espiritualidade que, na realidade, com certeza vai estar com vocês. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Namastê, fiquem na paz de Deus. E qualquer dúvida, é só passar o WhatsApp lá para o nosso grupo, que a gente vai ter um prazer enorme em responder. Fiquem na paz de Deus. Um abraço. Obrigada, Marco. Muito obrigado. Marco. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada, Excelente Marco. mês. Obrigado. Boa noite. Boa Aula noite, gente. maravilhosa. Valeu. Obrigado. Boa noite. Excelente Boa noite, aula, muito boa. Amei.